minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Beleza, perfeito. Para o pessoal ir se aproximando. Olha lá, Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Tem uma gatinha curiosa aqui, talvez logo ela faça uma aparição pública. Isso que é bacana quando a gente faz live ao vivo e a gente tem bichos, né? Hoje eu não tô na minha casa, mas lá em casa tem os cães latindo por todo lado. É que ela tá aqui do meu lado e eu tô vendo que logo ela vai querer ficar aqui na frente. Legal. Vou só ver aqui, ó. Peraí. Então, hoje nós vamos falar sobre comportamentos desafiadores em sala de aula. Exatamente. Começa dando uma introdução, né? O que são esses comportamentos desafiadores, né? Na tua experiência, eu sempre digo, né? Você hoje ainda estava olhando o teu Instagram lá, você está fazendo 2 anos de formada hoje, né? Sim. Parabéns, né? Parabéns. Então, assim, se a gente for ver, pouco tempo de formada, né? Mas você tem uma demanda clínica muito grande, né? Você atende muitos pacientes, né? São muitas sessões por dia, enfim. Então, assim, traz pra gente um pouquinho dessa... porque eu tenho certeza que essas famílias levam para você esses problemas de escola, desses comportamentos desafiadores, o que a escola relata sobre os nossos filhos, né? E que a gente leva para você. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o que são esses comportamentos desafiadores em sala de aula, qual que é o maior, né, índice aí de quem que é o campeão de audiência nos comportamentos desafiadores. Fica bem à vontade aí, Cami. Bom, vamos lá então. Antes de eu começar na prática clínica, eu fui AT em escola, né? Há muito tempo eu sou AT em escola, desde 2017, eu acho. Eu fui AT em escola de 2017 até 2020, quando começou a pandemia, né? Então, durante todo esse tempo, eu acompanhei alguns alunos em escola. Então, assim, as coisas que eu observava no começo, as primeiras coisas que eu comecei a observar era a exclusão, né? Então, ele não tá com vontade de fazer essa atividade, ou ele não entende essa atividade, então vamos deixar ele de lado. E aí, quando eu tava no começo ainda, eu falava, realmente, né? Acho que ele não quer fazer, vamos deixar ele do lado e tal. Só que daí começou a ser uma coisa muito constante, né? Mas, nossa, ele não quer fazer nada. Não é possível que ele não queira fazer nada, né? Então, ele não queria fazer, não queria fazer, não queria fazer. E eu acho até interessante contar que quando no meu primeiro estágio, que foi em CMEI, né? Eu acompanhava 2 crianças. Um tinha síndrome de Down e o outro veio com o laudo que ele era surdo. Mas passou uns meses e no final das contas a gente descobriu que ele não era surdo, ele era autista. E ele estava usando aparelho auditivo, sendo que ele não tinha necessidade de usar aparelho auditivo, porque ele era autista. E foi eu e a professora que percebemos isso, porque a gente começou a perceber quando a gente fazia barulhos altos e tal, ele virava a cabeça e olhava. A gente falava, gente, não é possível uma coisa dessas, né? Então, tudo começava pelo diagnóstico errado, né? Porque, enfim, eram famílias com uma renda um pouco menor, então, diagnósticos de médicos pela prefeitura e tal. Então, muitos e muitos e muitos diagnósticos vinham errados, os pais vinham sem orientação. Então, quando as professoras falavam, hoje ele não quis fazer nada e ficou ali no canto, eles não contestavam, porque eles não tinham esse tipo de informação do tipo, isso é errado, isso não é legal. Então, isso eram as primeiras coisas que eu observava. Depois eu comecei a observar muito, ele tá nervoso, vamos levar ele para dar uma volta na escola, vamos levar ele para ir no parquinho um pouco, tira ele um pouco da sala um pouquinho, porque ele tá nervoso e não vamos atrapalhar as outras crianças, né? Eu acho que esse é o clássico. Esse é o como é que você falou? Campeão de audiência. O campeão de audiência. Ele tá nervoso, vamos levar ele para dar uma volta na escola. Gente, mas quem que não gosta de dar uma volta na escola, né? Todo mundo volta na escola. Então, isso acaba complicando. A curto prazo resolve o problema e a longo prazo multiplica o teu problema por 5, né? Então, ali no momento, acaba ajudando. Realmente, as birras, os gritos vão ficar cada vez mais altos e cada vez vai ficar mais difícil de você manter esse aluno dentro da sala de aula. Então, eu sempre digo, a partir do momento que você fez uma vez, vai ser muito mais difícil você tirar esse comportamento depois. Então, o ideal é que você nunca faça. Se você fizer uma vez, dá para tirar? Claro que dá, mas vai ser muito mais difícil do que se você não tivesse feito nunca. Então, esse, nossa, com certeza é o campeão.
E eu acho que outra questão importante também é falar que a gente sempre precisa analisar por que a criança tá fazendo aquilo, né? Então, ele tá fazendo aquilo porque ele realmente não tem interesse na atividade, ele não gosta daquilo. Então, a gente precisa de adaptação, deixar mais fácil, deixar mais difícil, ou às vezes dividir em 2 páginas, tem muita informação na mesma página. Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes analisar se ele não está sentado numa localização adequada na sala, então ele está muito lá para trás, tem muito estímulo ao redor dele, ele não tá... Bom, acho que essas são as questões relacionadas ao estudante quando ele está dentro da sala de aula. Fora da sala de aula, ali, um momento de intervalo, de socialização, é muito comum, se a criança tiver um acompanhante terapêutico, né, que aquele seja o momento do intervalo do acompanhante terapêutico. Mas, em muitos casos, eu prefiro colocar a acompanhante terapêutica para o intervalo durante a atividade pedagógica e não nesse momento. Porque muitas crianças precisam de modelo verbal para poder interagir com outras crianças, né? E aí, naqueles momentos, elas acabam ficando estereotipando, correndo de um lado para o outro, né, não fazendo nada, porque elas não sabem o que fazer, não sabem como começar aquela interação, não sabem como começar uma brincadeira, não sabem como se enfiar, né, entre aspas, num grupo que está ali formado entre crianças e tal. Então, isso é outra parte também, que também é uma função do acompanhante terapêutico e do professor, ajudar não só nos momentos pedagógicos, mas também nos momentos sociais. Até porque muitas crianças, né, elas acabam sendo mandadas para a escola por recomendação do neuro, inicialmente na demanda de socialização do que em qualquer outra demanda, né? E aí, justamente naquele momento de socialização, a criança vai ficar desassistida, né? Vai ficar sozinha. Então, deixa eles se virarem e tal. Não deixa eles se virarem, a criança vai ficar correndo de um lado para o outro, estereotipando, sem fazer nada, porque ela não tem repertório para o que fazer. E aí, quando eu falo, tem que dar modelo verbal, né? O que isso significa? Pegar ali a criança, né? Levar ela em algum grupo, e daí você pode dar uma dica do que ela pode falar. Se ela falar, esperar ela repetir. Se ela não é verbal, só inserir ela no grupo, falar para as outras crianças inserirem, dar movimentos físicos para ela imitar, ensinar como é aquela brincadeira. Se for uma modulação por comunicação alternativa, é mais tranquilo, né? Pode usar no iPad ou nas fichinhas, depende de qual comunicação alternativa essa criança tiver. Mas sempre dar algum tipo de modelo para ela interagir. Nunca a gente pode deixar a criança desassistida em momentos de interação social, né? Que daí ela fica lá fazendo nada, né? Bom, acho que inicialmente é isso que eu consigo pensar. Você pensou em alguma dúvida? Passei alguma coisa muito corrida? Não, eu acho que a gente vai trazendo, né, vai discorrendo sobre essas questões de comportamentos em sala de aula, que eu acho que é onde está a maior dificuldade, né, das famílias, e eu vejo das escolas também, né? Quando você fala de dar os modelos para a criança, quando eu entrei nesse universo do autismo, né, quando meu filho foi diagnosticado, enfim, eu comecei a vasculhar material e ler, e uma vez eu li um material de um médico, né, um médico renomado, tudo, e que ele dizia assim, tudo aquilo que é criado no nosso cérebro de forma automática, porque a gente segue o fluxo e a gente segue aquele conceito de imitação, né, desde criança a gente vem imitando, vem fazendo, a criança autista ela não imita, não é porque ela não quer, ela não imita porque ela não sabe imitar. Então, eu preciso criar dentro da cabeça dela, dentro do cérebro dela, aquele mecanismo. E certa vez eu estava falando com uma médica sobre, tipo, por exemplo, o meu filho ele está com 2 anos, ele não levanta o braço para pôr a roupa, ele não levanta a perna para pôr a calça. Ela falou para mim, mas é você que vai dizer para ele, você que vai pegar o bracinho dele, colocar dentro da blusa e vai mostrar para ele, porque você vai fazer isso tantas vezes que um dia ele vai levantar o bracinho para colocar a blusa. A hora que você encaixar a camiseta na cabeça dele, ele vai levantar o braço para encaixar o braço na blusa. O que quer dizer isso? Criou dentro do cérebro dele aquele percurso, aquele caminho. Então, ele entendeu que é aquilo que ele tem que fazer. Então, assim, muita gente acha que a criança autista, que o autista, né, ele apresenta determinado comportamento porque ele quer, né? Não é porque ele quer, porque é o único comportamento que ele consegue fazer naquele momento. Então, assim, a gente vê nas escolas, por exemplo, essa questão que você falou, né? Deixa a criança lá no... vai todo mundo pro tanque de areia. Mas o Pedro não quer ir, porque o Pedro é o autista. Deixa o Pedro lá na sala, ele não gosta do tanque de areia. Mas se ninguém em algum momento insistir,
Ah, pode ser que ele tenha um comportamento, um comportamento disruptivo, um comportamento, né, que não é o esperado quando levar ele para a areia. Mas você não vai forçar, você não vai pegar, tirar o sapato da criança e botar lá sentada. Você vai introduzindo aquele processo aos poucos. Então, eu acho que o que precisa ficar claro nas escolas para os professores, né, que não estão inseridos nessa questão da educação especial, que a gente precisa criar esse processo. Então, assim, o AT é a mesma coisa. Se o AT não tiver naquele momento de interação social e puder ajudar aquela criança, mostrar para ela qual que é o caminho que ela tem que percorrer, olha, ele te chamou para brincar. Eu, certa vez, eu me lembro, o Pedro na escola, meu filho na escola, e ele só batia nos amigos, ele só batia, ele só empurrava, até que disseram para mim, olha, ele não bate porque ele quer, ele bate porque ele está chamando para brincar. Ele precisa aprender a dizer para o amigo, vamos brincar? Até que ele aprendeu, começou-se com esse modelo para ele, e ele, né, em muito pouco tempo, em coisa de 30, 40 dias, ele deixou de bater nos amigos para chamar para brincar. Ele passou a entender que ele não precisava bater. Então, eu acho que muito desses comportamentos das crianças leva lá para o lado de fora da escola. Pô, levei para o lado de fora da escola, ele associa. Se eu me jogo no chão, se eu grito, se eu brigo, me levam para dar uma volta, né? Então, é simples. Eu vou me jogar sempre porque eu vou ser conduzido para uma volta, para um passeio dentro da escola. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Então, sim, eu acho que dentro desses comportamentos, né, dos comportamentos da criança dentro da sala de aula, eu penso que esses rompantes que algumas crianças têm é o mais presente nas escolas. Eu acho que é daí que vem aquele rótulo, né, de dizer que todas as crianças autistas são assim, são assados, são cozidos, são fritos, né? Tipo, todos eles são barulhentos, todos eles são agressivos. Não, eles não são agressivos, né? É muito pouco o número de autistas agressivos, né, Camila? O Pedro, por exemplo, ele não é agressiva e ele era uma criança que estava batendo na escola, né? E eu lembro exatamente dele fazendo isso. Eu lembro dessa observação que eu fui lá e eu vi ele batendo e falei, gente, mas isso não tá encaixando uma coisa com outra. E assim, essa questão de modelo é muito engraçado, porque em crianças neurotípicas, ouvir as pessoas falando, elas vão imitá-las falando. Elas vão ver a mãe cozinhando, vão ver a mãe mexendo no computador, elas vão brincar de mexer no computador. Isso é automático, ninguém precisa ensinar. A criança autista, a gente precisa tornar o imitar reforçador. Por isso que muitas crianças, a maioria dos programas, com a maioria das crianças, são programas de imitação. E daí o que a gente ensina? A gente ensina que eles imitando a gente, eles vão ganhar o reforçador, e daí eles vão achar, imitar é legal. E daí que o objetivo é que ele generalize isso para outros ambientes, né? Que em outros ambientes ele consiga imitar sem precisar do reforçador instantâneo, que nem na terapia, né? Que ele consiga fazer automático em outros ambientes também. E por que a criança precisa aprender a imitar? Por que ele precisa saber que imitar é legal? Justamente por conta disso que você falou. Porque, assim, se você for parar para pensar, na verdade, tudo que a gente faz socialmente, a gente faz por imitação. Então, se você chega num ambiente que você não conhece ninguém, você vai olhar em volta e vai falar, tá, o pessoal tá interagindo assim, vou fazer mais ou menos assim também, que eu acho que o pessoal aqui funciona desse jeito. Então, você vai lá, você se enfia num grupo, você vê o que o pessoal tá falando, você se encaixa no que o pessoal tá falando. Beleza, automático pra gente fazer isso. Não é automático uma pessoa autista fazer isso. Chegar num ambiente e ver, tá, aqui as coisas estão funcionando assim, vou me comportar dessa forma. Então, a importância do comportamento de meditação vai muito além deles aprenderem a fazer coisas em casa ou aprenderem a falar. Vai num nível de realmente eles aprenderem a se comportar socialmente quando não tiver outra pessoa ali para dar o modelo para eles, né? Porque senão eles vão chegar e vão falar coisas que não tem A nem B. Como que a gente vai criar um adulto independente que consiga inserir no mercado de trabalho, né? Claro, indo muito além da infância, se for uma pessoa que não sabe tratar os outros, não sabe quem, não sabe o que falar. Então, assim, se não um dos mais importantes, tirando o contato visual e tal, eu acho que imitação é um dos repertórios mais importantes que a criança tem que ter. E para mim é muito bizarro, né? Porque eu sempre estive com crianças atípicas, ver crianças de 6, 8, 10 meses imitando sem ter que ensinar nada. Eu ficava, gente, como assim? Essa criança já tá imitando meu pintinho amarelinho na mão. Gente, como é que essa criança já sabe isso? Porque para eles é muito automático desde sempre, né? E para criança autista
isso não Não. acontece da forma automática, né? Não acontece com tanta facilidade. Eu digo isso porque o Pedro, ele começou a entrar no processo de imitação por volta dos 2 anos e meio, né? Então, assim, bem Sim. tardio mesmo, assim, né? Então, agora com 4 anos, ele, né, tá com... Esses dias ele até tava dando uma bronca no cachorro do jeito que eu dou, sabe? Então, assim, ele tá bem acentuada essa questão do imitar. E agora a gente pensando nesse período de volta às aulas, né, Cami? Hoje eu mudei meus filhos de escola, né? Você que me acompanha sabe, eu mudei meus filhos de escola no final do Sim. ano passado, então eles estudaram na escola nova 20 dias, né? Enfim, a minha vida não é diferente da de ninguém, de nenhuma mãe atípica, né? Então, eu tive alguns problemas com a outra escola e optei por trocá-lo. E eu acabei trocando ele e o irmão, de forma bem imediata no final do ano passado, final de novembro, mais ou menos. Então, eles estudaram 20 dias na escola nova e agora vai começar esse ano o ano pedagógico, né? Então, a escola já até me mandou uma mensagem solicitando, né, o laudo médico do Pedro, né, com o nível de suporte dele, e solicitando um relatório das terapeutas que o atendem com as recomendações do que deve ser feito. Né? Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto feliz com o pedido, porque eu entendo que se a escola ela não está disponibilizando, não sei, ela não treina, não capacita os profissionais dela, se ela não tem um volume de alunos especiais, se ela não tem essa demanda, eu penso que esse caminho é um caminho muito acertado, porque a escola não precisa fazer nada de diferente do que é um relatório da psicóloga, um relatório da terapeuta ocupacional, um relatório da fono, trazem para ela do que é aquela criança e do que ela apresenta. Então, eu como mãe, eu diria que a dica de ouro para as escolas seria essa, né? Peça, né, para os profissionais que atendem essa criança, peça um relatório de quem é essa criança, porque metade do teu caminho já vai estar andado ali, né? Você já vai cumprir metade do caminho e você já vai conseguir um sucesso absurdo dentro desse processo. E qual outra dica de ouro, assim, que você... A gente fala dica de ouro, mas não, a gente, né, dá dicas, assim, do que recomendar para a escola nesse processo, né? Aqui, gente, no portal do TEA, na comercialização, na venda do nosso e-book, a gente recebe bastante mensagem, né? Sou professora, vou receber o meu primeiro aluno autista, como eu devo proceder? Então, né, a gente manda lá uma lista de orientação, de indicação, enfim, que esse é o nosso suporte, né? A gente faz todo esse suporte com as pessoas que compram esse e-book, né? Um material barato, mas muito rico e cheio de orientação, né? Então, eu pergunto para você, o que você diria para as escolas, né? O que elas devem fazer para conhecer essa criança, esse aluno, esse estudante? Olha, eu acho que o mais simples é fazer realmente o que a escola fez, né? Pedir o relatório de uma linguagem acessível, numa linguagem simples, para que eles já saibam como lidar com a criança no primeiro dia. Então, se você vê que é uma criança com grau de suporte 3, tá, já sei que eu preciso me preparar com isso. E para muito além disso, é saber que você não vai saber tudo pelo relatório, né? Saber que lendo o relatório vai ter uma noção do que você vai, mas que sim terão surpresas, sim terão momentos que vocês vão fazer coisas erradas. Porque assim, se nós terapeutas, mães, pais, fazemos coisas erradas às vezes, vocês vão fazer também. E assim, eu vejo uma pressão muito grande dos professores de acertarem tudo, e não tem como acertarem tudo. Não tem como. Então, assim, primeiro estar preparado, né? Saber, ter lido o relatório, ter falado com os pais, ter feito terapeutas. Fazendo isso, você já fez tudo que você podia ter feito. Para além disso, né, estar preparado psicologicamente para errar eventualmente e para ser a pessoa calma, né? Então, se a criança começa a entrar em crise, se a criança começa a entrar em desespero, você não pode entrar em crise e entrar em desespero junto com a criança. Eu vi uma vez uma metáfora que era tipo, se você tá num avião e aí o piloto começa a entrar em desespero, todo mundo vai entrar em desespero também, porque você pensa, meu Deus, se o piloto tá desesperado, ferrou, o avião vai cair. Então, assim, você é o piloto naquele momento, você não pode se desesperar junto com a criança. Porque daí a criança vai se desesperar mais, as outras crianças vão se desesperar. Então, assim, eu acho que o mais importante, para além de já ter todas as informações, é sempre manter a calma. É saber que uma crise não vai durar para sempre, é saber que um momento
tenso não vai durar para sempre. É saber que as crianças vão ter um tempo de adaptação. Se até as crianças têm um tempo de adaptação, imagine as atípicas, né? Então, estar preparada para isso e ter noção de orientações básicas. Então, não fazer essas coisas de tirar da sala de aula, já ter conversado com os terapeutas, essas coisas básicas, assim, não cometer esses erros básicos, né? Mas também nossa, se culpar excessivamente caso faça, né? Acontece, nada é irreversível, né? Tudo a gente consegue reverter. Mas eu acho que é muito importante manter a calma, né? Não entrar naquele desespero. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? A criança tá chorando, a criança tá chorando. Calma. Ele vai parar, ele não vai chorar para sempre, né? E acho que é importante também falar que nesses momentos de crise, o que a gente tem que fazer, né? Acho que isso, nossa senhora, essa informação tinha que ter para todo mundo, né? Então a criança começou a ficar nervosa, o que eu faço? Bom, primeira coisa, não é um momento que você vai ficar falando no ouvido da criança. Você não vai ficar, calma, fulaninho, calma, fulaninho, calma, fulaninho. E eu gosto até de falar, imagine se fosse você. Imagine se você tivesse muito uma situação e alguém ficasse, uma pessoa que você não conhece, ficasse te ouvindo falando, calma, calma, calma. Você vai ficar 10 vezes mais nervoso, né? Então, primeira coisa, não ficar falando da criança, não ficar, que é isso, que é isso, que é isso, que é aquilo, ó o carrinho, ó não sei o quê. Calma. Não fica oferecendo coisas excessivamente, não fica falando excessivamente no ouvido da criança, esteja ali do lado dela, né? Caso você já tenha feito a reunião com os terapeutas antes, você vai saber o que acalma essa criança. Então, se ela tiver alguma demanda sensorial, tem muitas crianças que gostam de ser apertadas, tem algumas crianças que gostam de ser soltas. Então, se ela é uma criança que gosta de ser apertada, você pode pegar ela no colo, você pode abraçar. Se for uma criança que gosta de ficar solta, você pode soltar. Então, assim, já ter essas noções do que fazer. Não conversar com ela enquanto ela está no momento de nervoso, não dar o que ela quer no momento que ela está nervosa. Quando você perceber que a criança está começando a se acalmar, aí você pode, nossa, você está se acalmando, muito bem, estou muito feliz que você se acalmou, e dar o reforçador para ela. Mesmo que ela não esteja já 100% calma, 100% parada de chorar, se ela tiver conseguido se acalmar, que seja 3%, você já pode dar o reforçador para ela. Seja o vídeo, seja a comida, enfim, seja o que for. Mas nunca ceder naquele momento antes da pessoa se acalmar. Acho que isso é o mais importante. E não se desesperar. Pelo amor de Deus, não se desesperem. A criança não vai chorar. E eu acho que é uma das piores coisas que o professor pode fazer é se desesperar no momento que a criança está muito nervosa. Porque daí as outras crianças ficam nervosas também. E tudo vira um caos, sendo que não precisava virar um caos, né? Então, acho que isso é muito importante. Mantenham a calma. Tudo bem se você não souber, tudo bem se você errar, busque orientação e sempre, sempre, sempre procure manter a calma e ser o piloto do avião. Eu acho que isso é uma orientação muito importante que serve não só para os professores, mas para os pais. Você é o piloto do avião. Se você ficar nervoso, sua criança vai ficar mais nervosa do que ela já está. Eu sempre digo que a melhor forma de você evitar esses comportamentos da criança em sala de aula é você conhecendo essa criança. E as únicas pessoas que vão te trazer essas informações de forma bem precisa, principalmente falando de uma criança com TEA, né? Sem sombra de dúvida, são os pais e as terapias, os terapeutas, né? Que acompanham, que fazem essa terapia. Então, a gente não tem como falar de comportamento... Como é que fala? Que a gente estava falando... Que a gente falando aqui, comportamento... Agora esqueci a palavra. Comportamento... Desafiador? Isso, a gente não pode falar de comportamento desafiador se a gente não... Da solução do comportamento desafiador, como lidar com este comportamento, se a gente não conhece essa criança. Porque cada uma vai ter um comportamento desafiador. E dentro dos comportamentos que você listou, todos eles são de mecanismos de cada um, né? São individuais. E cada criança ela tem um comportamento desafiador. A gente tem os comportamentos que se apresentam na maioria delas, que aí a gente vai falar das crianças desse estereótipo que cria e do rótulo que vem da criança autista, que a gente não gosta disso, né? Mas o que a gente quer aqui? A gente quer trazer para as pessoas a clareza de como elas devem conduzir esses comportamentos com as crianças dentro da sala de aula, principalmente. Por quê? Porque dentro da sala de aula, você pega uma criança de educação infantil, né? Vamos lá, colocar o meu filho. 4 anos, ele está numa sala com 11 crianças. Então, é uma professora e uma auxiliar. Se ele tem um comportamento desse, disruptivo dentro da sala de aula, um comportamento desafiador,
É lógico que ele também desequilibra o resto da sala, né? Muitas vezes ele tira aquela sala do eixo e aquela professora também fica um tanto quanto, enfim, perdida. Então, o que é importante? Justamente isso, trazer para esse cenário essa visão, né, que tem a família, que tem os terapeutas que atendem essa criança. Então, enquanto a escola enxergar que a presença dos terapeutas, e na maioria das vezes são fonoaudiólogos e os psicólogos que vão até as escolas, né, que a presença desses profissionais na escola, fazendo algum tipo de orientação, de recomendação, a gente está lá para... A gente não, né? Vocês, no caso. Vocês estão lá para se julgar a escola ou qualquer outra coisa, a gente não consegue alcançar o ápice, né? Aquilo que a gente busca enquanto educação inclusiva. Porque o que a gente busca é justamente pessoas que estejam preparadas para isso. Mas eu sempre digo, né? Nós é que vamos, aos poucos, trazendo esse volume de informação para as pessoas e fazendo com que elas se interessem cada vez mais por esse mundo da inclusão, né? Por colocar as crianças, por saber lidar com essas crianças que estão dentro da sala de aula, né? Sim. E eu acho que é muito novo isso de ter várias crianças de inclusão em sala de aula, né? Antes essas crianças estavam muito excluídas da vida, elas não estavam nas escolas, elas não estavam nos meios. E assim, eu acho que muita gente fala, mas como assim? Agora tem 1001 diagnósticos, as crianças em todo lugar. Onde é que estavam essas crianças antes? Estavam excluídas, estavam sozinhas, estavam sem serem assistidas. Então é ótimo que elas estejam agora inclusas. Mas eu acho que é importante falar que se tem uma criança de inclusão na sua sala, não é momento para desespero. Não é um bicho de 7 cabeças. É mais fácil do que vocês imaginam. E aí eu acho que é um momento que as professoras ficam muito nervosas, né? Tipo, meu Deus, vai ter um, vai ter dois. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que lá. Mas não é um bicho de 7 cabeças e, assim, isso que eu falo de manter a calma é muito importante, não só nos momentos de crise, mas também nos momentos de dificuldade, né? Porque eles vão aparecer. Nós, como mães e terapeutas, não vamos conseguir prever tudo que o estudante vai fazer em sala de aula, não tem como. Então, a gente tem como dar as orientações básicas, o que você pode fazer, mas muitas vezes vocês também vão ajudar a gente, né? E sempre que eu falo isso, eu falo quando eu era AT, num colégio aqui de Curitiba, no meu segundo colégio que eu fui AT, eu entrei assim, na cara e na coragem, né? Sabia muito pouco, só que nesse colégio eu ia ter supervisão, né? E a professora regente da sala, ela nunca tinha tido criança de inclusão em sala de aula, nunca tinha feito nenhum curso, não sabia de nada. Ela era uma professora maravilhosa, assim, nossa, perfeita. Tenho contato com ela até hoje, mas ela nunca tinha tido contato com inclusão, né? E fomos nós, em sala de aula, que descobrimos que ele já sabia as letras, que ele já sabia fazer contagem, que ele já sabia várias coisas que os pais e os terapeutas não sabiam. Então, a gente conseguiu descobrir tudo isso em sala de aula, a gente conseguiu passar isso para eles e a gente descobriu um método que ele conseguiu aprender as letras que os pais e os terapeutas não conseguiram fazer. Então, assim, a gente fez isso sozinha, na cara e na coragem, sem nem saber o que a gente estava fazendo direito. A gente sabia que ele era uma criança muito visual, a gente sabia que ele era uma criança que precisava de estímulos rápidos. Então, a gente pegou várias cartas, vários papéis, assim, menor que um papel A4, escreveu as letras em cada um, e aí eu ia colocando a letra e passando, assim, para trás e falando. Ele amava estímulos rápidos, ele amava isso. Então, foi o jeito que a gente aprendeu, que a gente conseguiu fazer ele ir para o primeiro ano sabendo as letras. E assim, os terapeutas não tinham feito isso ainda, os pais não tinham feito isso ainda. Isso de forma alguma é uma crítica a eles, porque eles eram terapeutas maravilhosos que também tenho contato até hoje. Mas é uma forma de dizer que tinham muitos imprevistos, que várias coisas a gente não sabia o que fazer, mas que também, seguindo nossos instintos, seguindo o que a gente observava da criança, com calma, a gente conseguiu observar tudo isso, né? Então, tenham as orientações, né? Saibam o que fazer, mas escutem o que vocês têm de experiência. Vocês também têm muito para trazer para a gente, né? Vocês também têm muita experiência. Escutem o instinto de vocês em relação ao que vocês estão pensando. Então, acho que essa criança vai aprender se eu fizer isso. Cara, eu vou tentar. Se você está seguindo as orientações dos terapeutas, tá dentro do que a criança consegue fazer, tenta, você não está perdendo nada. Vai que você descobre alguma coisa que a gente não sabe ainda sobre essa criança, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Quando você consegue manter a calma, quando você consegue ver que não é um bicho de 7 cabeças,
você acaba conseguindo ver muitas coisas que você não conseguiria ver se você não tivesse mantendo a calma e se você estivesse pensando, meu Deus do céu, vou encontrar aquela criança agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Daí você tá tomado pelo medo e acaba não conseguindo ver outras coisas que você só consegue ver se você tá mantendo a calma. Você falando da calma, assim, isso vem a minha vida muito presente aqui, né? Porque nesses 3 anos de caminhada, eu te confesso que eu demorei muito para entender esse processo da calma, né? E agora o exemplo que você deu de quando a criança está chorando, quando ela, né, tem esse comportamento que a gente não quer dentro da sala de aula, que a gente quer parar com aquele comportamento, né? A gente não ficar falando no ouvido dela. E o meu filho, quando tinha alguma crise, algum comportamento, eu ficava assim, o que foi? O que você quer? Toma isso. Você quer o celular? Você quer a chupeta? O que você... Sabe? Então, assim, você não dá tempo. Até que um dia você me ensinou. Tira ele do local onde ele tá. Leva, por exemplo, eu estava num restaurante. Eu tinha te contado que eu estava num restaurante. Leva para dentro do carro. Espera ele terminar de chorar. E aí você vai conversar com ele. Ou seja, até hoje, né, quando ele se joga no chão, no shopping, ou quando ele tem algum comportamento que é totalmente, assim, inapropriado para aquele momento, que não tem nada a ver, que também não encaro que todos esses comportamentos são do autismo. Tem coisa também que é da criança, enfim. Mas, enfim, a forma como eu lido com isso é totalmente... Eu olho para ele, espero ele parar de chorar, falo para ele, a hora que você terminar de chorar, a hora que você se acalmar, a gente vai conversar. Não dura 1 minuto, né? Ele levanta do chão, vem atrás de mim, já me dá a mão. E assim, ele quer que eu continue conversando com ele, porque ele entendeu que fazer aquilo não vai gerar resultado. Então, eu acho que é a gente estar preparado. E o que eu quero dizer com isso? Que para você estar preparado para lidar com isso, você não precisa ter uma pós-graduação, você não precisa ter... você não precisa ser um especialista em aba, nada disso. Entendeu? Basta você seguir a orientação de quem já atende, basta você ter um preparo. A escola está preparada ali com profissionais capacitados. O que é capacitado? Trazer alguém que possa relatar quais são todas essas diversidades do universo do autismo, como lidar com aquilo, como resolver aquilo. Né? Então, assim, e é isso que você falou, tem uma receita de bolo? Não, não tem. Então, talvez a primeira vez que eu faço eu não vá acertar, não vai gerar resultado. Aí eu vou dividir aquilo com uma outra pessoa e essa outra pessoa vai me ajudar a enxergar com outros olhos. Então, eu acho que dentro desse cenário, que para mim isso é inclusão. Eu, como mãe, eu vou dizer para você, o que eu almejo, eu não quero que a escola saiba fazer tudo. Não, eu quero que a escola se interesse em solucionar todas essas propostas, essas questões que o meu filho leva como propostas de vida, entendeu? Que a gente saiba lidar com isso e que a escola saiba direcionar. Ah, Luciana, eu não sei direcionar isso. Ótimo, vamos falar com quem sabe. Entendeu? Eu acho que é essa a questão que a gente traz para esse retorno às aulas, para falar desses comportamentos totalmente disruptivos e esses comportamentos... eu esqueço a palavra, comportamentos Desafiadores. Desafiadores, eu esqueço a palavra. Esses comportamentos desafiadores, né? Então, eu penso que a gente, né, unir, fazer o banco. Eu digo que o autista ele é o assento do banco de 3 pernas. Então, você coloca lá a família, o médico, né, e as terapeutas, né? O médico, por quê? É quem vai dar o seu diagnóstico, é quem vai direcionar todo o processo de terapias, ele que vai dizer quais foram os marcos que não foram atingidos, quais são as terapias que ele tem que fazer. Então, eu digo, aqui a gente não quer falar disso. Já tem muita gente competente hoje, né, no Brasil e no mundo falando disso. Aqui a gente quer falar sobre como lidar com esses comportamentos, como agir diante desses comportamentos. E aí a gente tem lá a família, a gente tem o médico e a gente tem as terapeutas, né? Então, eu, durante muito tempo, eu levei meu filho só na terapia, até que eu, né, achei o neuropediatra que eu queria tratar. Mas, durante muito tempo, ele não ficou. E, assim, há 1 ano e meio, né, que eu obtive o maior sucesso. Por quê? Porque aí você tem a orientação certa. Então, assim, é um banco de 3 pernas. Ele não tem... o banco de 3 pernas, você tirar uma perna, o que acontece? Cai, né? Então é isso que eu digo, não tem como. Então, assim, é esse alicerce que é muito importante para que a gente possa lidar com os comportamentos desafiadores e que a gente possa trazer para a criança autista o maior conforto e, sem sombra de dúvida, o maior aprendizado de uma forma tranquila, sem ser uma pressão, sem ser uma cobrança, né? E que as pessoas possam entender que dentro desse cenário, né, cada um vai dar o seu melhor.
o professor vai dar o seu melhor. Dar o seu melhor não é fingir que não está vendo e não é ser negligente. Não. É dentro daquele processo de inclusão e de interesse ele dizer o que ele consegue e o que ele precisa conseguir fazer. A família é a mesma coisa, os terapeutas, e quando você junta tudo isso, eu tenho certeza que o resultado é muito positivo. Eu sempre me coloco numa posição de que a minha situação é fácil. Eu vejo tantas crianças numa situação, tantas famílias em situações muito mais desafiadoras do que a minha, mas eu também tenho certeza que quando a gente tem uma família, quando a gente... Deus, eu sempre digo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une pessoas que têm o mesmo propósito. Então, assim, quando a gente é agraciado com essas pessoas para a gente conduzir, né, as crianças nesse processo, é muito gratificante. E a gente acaba caminhando num sentido único quando todo mundo fala a mesma língua e todo mundo dá a mão, né? Então, Sim, queria exatamente. que você finalizasse, né, a nossa live, dissesse aí o que você, né, o que você traz de comportamentos desafiadores, de dica, para que todo mundo possa entender, Eu né, acho que toda assim, se a essa... gente... um resumão seria: pegue informações com as terapeutas, isso é o número 1, mais importante de tudo, pegar informações com as terapeutas, seguir esses comandos, dica número 2, e dica número 3, manter a calma. Eu acho que essa é o que eu posso me aproximar de uma receita de bolo, de convidar. Às vezes o bolo dá errado, às vezes o bolo cai, às vezes o bolo explode. Bem, normal, normal. Mas assim, se eu fosse me aproximar o mais próximo possível de uma orientação certeira, seria pegar a orientação, seguir a orientação e manter a calma. Porque às vezes você pode ter orientação, você pode seguir a orientação e pode dar tudo errado. E aí você precisa da calma. Né? Porque se você fizer as coisas com a energia caótica, essa energia que é só vai ter até o final do ano. Então, assim, manter a calma é muito importante, muito importante, muito importante. E acho que sempre ter a noção de que você não é só mais uma coisa na vida da criança. Você é uma dessas pernas. Então, que nem você falou, se não tiver uma dessas pernas, sai. Então, você também pode ajudar a gente. Você também pode trazer informações. Gente, fiz isso aqui na sala. Pô, deu super certo. Vamos tentar. Vamos ver se dá certo em outros lugares também. Olha só que eu descobri que ele já sabe. Vocês me falaram que ele não sabia, a gente descobriu que ele já sabe. Nós somos uma parceria. Ninguém tá tentando competir com ninguém, quem que é melhor, quem que é pior e tal. Não é nada disso. É uma questão de estarmos unidas, né? Então, saber que você também é uma parte essencial da vida da criança. Você pode saber coisas que a gente ainda não sabe, né? Ninguém aqui tá mantendo uma posição de eu sou o mestre das informações. Mas eu acho que se eu fosse resumir tudo que eu sempre falo para as escolas quando eu vou em orientação é procurar terapeuta, seguir as orientações e manter a calma. Não é um bicho de sete cabeças, é muito mais fácil do que vocês imaginam. E lembrar que ajustes são feitos no percurso, né? Tudo aquilo que deu errado, a gente pode ajustar. A gente sempre tem a chance, a oportunidade de ajustar, corrigir, fazer melhor. Então, eu acho que é isso que você falou. Acho que você falou uma coisa muito importante aqui hoje. Que ninguém está buscando a perfeição. A gente está buscando a dedicação, a doação de cada um dentro desse processo todo de desenvolvimento dos nossos filhos, né, dos pacientes, dos estudantes, né, enfim, dessas crianças que envolvem aí esse universo todo. Bom, Cami, foi um prazer enorme estar aqui com você na noite de hoje. Obrigada aí por compartilhar mais um pouco de conhecimento. Você sabe que eu sou muito sua fã, né? Bom, para quem não sabe, eu vou contar que de novo a Camila atende meu filho já há 1 ano e meio. Então, assim, ela me ajudou muito nesse processo da caminhada, me ajudou muito agora. A última conquista que a gente teve foi o desfraude, né? Um desfraude aos 4 anos de idade. Então, assim, eu te acho uma pessoa muito jovem, mas com uma bagagem, com uma experiência muito grande. E eu poder trilhar esse caminho com você, para mim, é uma grande alegria. Eu até fico emocionada, mas queria deixar aqui um beijo carinhoso para todo mundo e que a gente se encontra na quinta-feira que vem, na próxima live. E dizer para vocês que agradecer, né, a audiência, agradecer a presença de todo mundo aqui. Sim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Lu, pela oportunidade. Imagina. Obrigada a você, Camila. Um beijo carinhoso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus.